faremos mais uns comentários sobre esse assunto. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tino. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todo o mistério, os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que ele distribuísse toda a minha fortuna, na minha vista está escrito assim, versículo 3, ainda que distribuísse toda a minha fortuna, sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Versículo 4, a caridade sofredora é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se supervece. Versículo 5. A caridade não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Ponto final e ponto e vírgula. Mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão, e havendo ciência desaparecerá. Outro sábado, o irmão de Paulo fez um comentário, fez um bom remate, pode sentar, irmãos, sobre a permanência da caridade. Eu me lembro, esse complemento importante que o irmão fez nesse comentário nosso, muito lindo a palavra. Irmãos, analise bem que a Bíblia fala para que sejamos, que ela nos ensina, nos admoesta. Para que sejamos, ela nos capacita. O importante é isso. A Bíblia fala para que nós sejamos assim. Quem está ouvindo lá atrás? Ouvindo e guardando. Gente, bem. O que nos anima é que aquilo que a palavra de Deus nos exorta a fazer, nos prepara também, porque Deus atua em nós, o querer, o saber e o poder. Querer, saber e poder. Ele pode, Ele sabe, Ele quer nos prepararmos cada vez mais de acordo à necessidade do preparo. Já no outro sábado nós tivemos de comentários sobre amor, não como dom, mas como a supremacia que governa outras qualidades, referente a isso que estamos comentando. E o apóstolo, com experiência própria, ele dá aqui vários exemplos bons, que ele poderia praticá-lo, mas se não tivesse o amor, nada aproveitaria. O amor, irmãos e irmãs, o amor, ele é irmão gêmeo da humildade. O amor é irmão gêmeo legítimo da caridade e da humildade, melhor dizer, da humildade. Por isso que ele estava referindo
ainda que eu não negasse a Cristo, ainda que eu morresse, Paulo, para não negar a Cristo e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ainda que ele tivesse toda a fé de exercer dons de maravilhas, dons de chamação, efetivamente, ao povo, e ele não tivesse caridade, nada disto lhe aproveitaria. Vocês estão compreendendo como nós precisamos? Por que precisamos? Porque somos devedores a outras pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Vamos analisando bem. No sentido mais concluso, ainda que ele tivesse a capacitação de praticar as boas obras, de ajudar os necessitados, é uma excelente obra. De fé, uma fé mais aperfeiçoada, a fé com essência. Ela é importante. Fé com essência. Quem sabe o que significa fé com essência? É aquela fé que você não precisa de nenhum intermediário para definir um objetivo. É a fé pura, unicamente atribuída a Cristo Jesus como o único intermediário que nos abençoou, nos abençoa e nos abençoará. Isso chama essa fé essencial que não precisa usar nada como canal de recursos e bênçãos, a não ser o uso da fé essencial. Paulo fala desta fé em outras partes da Bíblia Sagrada como a fé salvífica, a fé salvífica. E ele está referindo a fé, poderia possuir fé para exercício. Fé para exercício de fé para que exercita os dons. Mas se não tiver caridade, os dons não se salvam. Estão compreendendo ou não? Se não houver caridade, os dons não se salvam. Mas qual é o contexto dessa palavra caridade? O contexto dessa palavra caridade significa humildade. A palavra humildade vem de significa adubo, e vai adubando aquela planta até ela se torna perfeitamente aperfeiçoada, com teve cuidado. Então a humildade, ela não pode faltar em nenhum dos feitos das nossas vidas, porque se eu faço uma boa obra para humilhar o irmão, eu estou negando o amor. Estão compreendendo? Numa linguagem bem mais fácil de compreender. Qualquer boa obra que eu pratico, mas se eu levo o pretexto de humilhar o companheiro, então eu estou dando um testemunho falso. E faltando com a caridade, falta exatamente com a apresentação do pleno caráter de Cristo, referente a homens e a mulheres, todos que recebem a graça com abundância, ela vem acompanhada com essas qualidades de humildade. Por que isso? Porque nós estamos na época da graça, um ministério de transferência. Transferência do quê? Da lei para a graça. Então, na antiga lei, a tendência do povo resolver muitos problemas, supostamente resolver os problemas
A ira do homem não opera o amor de Deus, mas lá até a lei estava a ira. Por que até a lei estava a ira? Porque estavam aquelas regras que era necessariamente cumprir em sentido condicional. Então a lei operava a ira. Eu quero dar uma referência desse contexto aqui no capítulo 4 de Romanos, versículo 15, diz a palavra: porque a lei opera a ira. Onde não há lei, também não há transgressão, diz a palavra. Mas aonde nós lemos, diz a palavra que o amor não ira. Não é que a gente não se ira, porque nós somos falhos e não somos infalíveis. Mas o que a palavra está referindo é que o amor é reparável. O amor nos dá oportunidade de reconciliação imediatamente. Quando iremos, já temos em abundância, ou quando iremos, temos em abundância o ensinamento do Espírito Santo para nos dar arrependimento, que é uma manutenção da convivência com a fé essencial. Ela é incluída com os frutos do amor. Vocês estão compreendendo? Por qual motivo Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 12, que para você multiplicar a iniquidade, o que criaria? O amor. 24 do Evangelho de Mateus e versículo 12. Por se multiplicar, quem está ouvindo? Jesus dizendo assim: olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, por que não falou até? Porque às vezes a pessoa pode ter fé para exercer os dons, mas também junto com aquela potencial que tem, aquele talento, entra às vezes o orgulho, a grandiosia, o descaso sobre alguém. Por isso que ele está referindo. Então Jesus, mostrando que o amor não pode faltar, as qualidades do amor, como ponto das eficácia da sã doutrina em Cristo, o caráter de Cristo não pode faltar, porque faltando o amor, entra o quê? Iniquidade. O que é iniquidade? Para quem não sabe, iniquidade são pecados que começam aparentemente pequenos e a pessoa vai alimentando, vai se alimentando, nunca se corrige, nunca se humilha, não reconhece as suas falhas. Então ele vai ser um portador do pecado consumado. Está no livro de Hebreus, capítulo 12 ou 14, tem a exortação para que nós levantemos mãos cansadas, dobremos joelhos cortados, fazendo conserto para com os que estão mais fracos e para conosco também, para que os que estão fracos não venham inteiramente desviar, mas seja sarado, recuperado. Na sequência, a palavra expressa: tendo cuidado de vós, para que nenhuma raiz de amargura aparecendo, nascendo, por ela vai crescendo e gera iniquidade. Não é tão difícil quando meditemos na palavra de Deus sentirmos o efeito da salvação em nós. Como sentimos? Porque temos o conhecimento de pecados pequenos, pecados involuntários, pecado capital, que é o pecado por iniquidade. E que nós temos essa
essas duas informações sobre pecados, e temos o Espírito de Deus que nos exorta à santidade, automaticamente nós temos todo o direito de sabermos que estamos salvos agora. Por causa do quê? Das obras, não, mas por motivo do investimento que Deus vai investir em nós. Aleluia! Glorificado é o nome dele. Ele irá investir, sabe o que é investindo? Ele nos dá o investimento, nos trouxe o revestimento do Espírito Santo e vai nos beneficiando com as boas qualidades. Quero dar um exemplo. Foi meditado, foi mencionado que a lei opera o quê? A ira. Lá no capítulo 15 de Números 34, na sequência, os filhos de Israel encontraram um homem quebrando a lei naquela época, não poderia acender fogo no sábado. E ele estava apanhando lenha para acender fogo naquele dia. E os que viram já começaram a fazer entrega. Era obrigatoriamente entregar alguém quando apanhasse pecando. Era uma ordem da lei. A graça não. A graça é sofredora. E levaram o homem a Moisés e foi apedrejado. Deus disse: olha, eles não cumpriram a lei, então quebraram a lei, sofreria pena de morte. Trazendo exemplo para a personificação da graça, hoje, quando nós vemos alguém fracassado, sofrendo, ou que alguém nos maltrata, em vez de nós usar a exclusão, a ira, a gente sofre aquele dano, sofre o prejuízo, para manter a essência da caridade, e a caridade não se alimenta a ira, não se alimenta a raiva. A caridade, em lugar da ira, entra o processo do amor, que é sofredor. O amor é sofredor. Por que ele é sofredor? Porque o exemplo prático de Cristo Jesus foi esse. Foi sofrendo as transgressões, sofrendo as afrontas e desprezando. Não sei se todos sabem, Jesus exerceu seu ministério na Judéia, em Jerusalém, na Palestina, todo o país. Só que em todo o ministério de Cristo, quem predominava aquele país era o ministério idólatra e pagão. Desde há cerca de 40 anos, antes do nascimento de Jesus, foi imposto implantado lá em Jerusalém, o império de religiosos pagãos. Existiram dois impérios: o império da lei, para os que não tinham recebido a graça, e também o império